Louvado seja o Senhor. Eu disse louvado seja o Senhor. Todos bem-vindos ao estudo bíblico desta noite, em nome de Jesus. Será um estudo bíblico igual aos estudos bíblicos antigos. Se você está aqui e muitos anos atrás vieste ao estudo bíblico, acredito que você reconhece que nós entramos dentro da palavra do Senhor. Eu oro que cada um de nós vai também penetrar dentro da palavra em nome de Jesus. Se estás cansado, fraco, ansioso, estás a caminhar devagar, o estudo bíblico desta noite vai te levantar e te fará você se fortalecer de novo na força do Senhor. E você trabalhará no caminho do Senhor em nome de Jesus. Quero aconselhar a todos que vamos prestar atenção para que o melhor que o Senhor tem para ti, você terá em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico desta noite. Senhor, nós te pedimos que o seu Espírito, o Espírito Santo, esteja presente aqui. Assim que eu ensinar e o seu povo escuta, o seu Espírito irá nos liderar na profundidade da verdade que precisamos na nossa vida, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que nós que estamos ficando cansados, ansiosos e vagueando, oramos, Senhor, que vai nos levantar em nome de Jesus. Senhor, coisas que pertencem a nós, coisas que edificam a cada um de nós, conceda-nos em nome de Jesus. Transforme cada vida, transforme as famílias e desperte a sua igreja para caminhar nos passos de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que nos respondeste. Em nome de Jesus oramos. E alguém grite: Marcos capítulo 3, esta noite, 7 até 21. A passagem do estudo de hoje é Marcos capítulo 3, a partir de 7. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judeia. Versículo 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. 16 agora. E Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, o filho de Zebedeu, e João, o irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos de trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e a Simão, o Cananeu, e a Judas Iscariotas, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Nesta noite estamos olhando a chamada e a escolha dos 12. A mensagem desta noite, o tópico é a chamada propositada dos 12 por Cristo. Ele lhes chamou. Chamou-lhes para um propósito. Chamou a eles porque tinham algo para fazer. Chamou para que estivessem com ele. Antes de falar dos 12, vamos falar do Senhor Jesus, ele mesmo, o nosso Senhor Jesus Cristo, estava ocupado no negócio do Pai. Lembra a partir dos 12, quando foi ao templo, e a mãe e José procuraram por ele. Quando lhe encontraram no templo, a mãe disse: por que vocês estão fazendo assim? Estávamos à sua procura.
Então lembra o que ele disse, Lucas capítulo 2, 48. Verás o que Jesus disse a Maria, a mãe. Lucas capítulo 2, versículo 48. Versículo 48 diz: e quando o viram, maravilharam-se, surpreenderam-se. E disse-lhes sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? És que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuravas? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Veio a este mundo fazer algo definitivo, algo com um propósito, algo positivo, algo prático, algo que é acima de qualquer trabalho da humanidade. Mas Maria e José não entenderam e disse a eles: por que estão à procura de mim? Eu vim a este mundo para alguma coisa definitiva. E eles não entenderam. Versículo 50. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Jesus estava ocupado. É alguma coisa que foi ordenado para toda a humanidade. Não é algo que Deus disse: o que vamos fazer agora? Foi planificado antes da fundação do mundo. Títulos capítulo 1. Em Títulos capítulo 1, versículo 2 e 3. Títulos 1, 2 e 3. É a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu. Veja, o que vem essa palavra seguinte? Antes dos tempos dos séculos. É a esperança da vida eterna. Ele veio nos dar a vida. Ele veio nos dar a vida eterna. Ele veio para nos redimir da morte espiritual e nos trazer a vida eterna. E diz que isto foi prometido, foi planificado antes dos tempos dos séculos, antes dos mundos começarem. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Vamos agora ao capítulo João 10, 17 até 18. Jesus Cristo entregou-se a si mesmo para o trabalho definitivo da redenção. Ele de forma irreversível se cometeu antes da comoção do mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo falaram. O Filho, Jesus Cristo, cometeu-se a si mesmo antes dos mundos começarem. Antes do pecado poder ser mencionado. Antes da Maria lhe conhecer. Antes dos fariseus lhe confrontarem. Ele foi cometido para este trabalho. E o propósito do coração dele é que ele iria continuar para o fim. João 10, versículo 17, versículo 18. João 10, 17 e 18. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Estou te dizendo nas Escrituras que esta decisão de Cristo, que este cometimento de Cristo, que esta redenção de Cristo e esta obra e ministério de Cristo foi dada a ele antes dos séculos. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. 18. 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Mas, olha para isto, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. O trabalho foi determinado. O ministério foi determinado. Que ele viria a este mundo, iria fazer o sacrifício completo, o sacrifício da redenção, que ele tomaria o pecado da humanidade e traria a salvação do Senhor. Então isto foi planificado antes da fundação dos séculos. Foi ordenado também antes da fundação dos séculos, que ele já tenha se manifestado nesses últimos tempos por amor a vós. Por que estamos lendo tudo isto? Por que estou vos lembrando de tudo isto? É que isto aconteceu antes dos fariseus nascerem, antes da nação de Israel vir à existência. Jesus conhecia o seu ministério, conhecia o seu trabalho, e sabia que este era o trabalho que iria fazer. Daí que a presença dos fariseus, a presença dos saduceus, que nasceram ontem, que vieram ontem, não sabiam nada sobre religião, quando Jesus já tinha sido cometido ao mundo, iria fazer. Esta é a razão porque que ele não se preocupou. Se os fariseus estavam lá, os saduceus estavam lá, o Senhor Jesus Cristo entregou-se a si mesmo ao trabalho que ele concordou fazer antes da fundação dos séculos. Se olhares para a sua vida também, olhares para a sua chamada também, o seu ministério também, e saberes que você não é uma pessoa que somente veio, Deus te conheceu antes de nasceres, te ordenou antes de você nascer. Ele tinha o conhecimento completo do que irias fazer. Agora ele te apontou, te diz, faça isto. Fariseus não vão importar para ti, saduceus não vão importar para si. Porque você sabe, o Senhor que apontou Jesus Cristo, que ordenou Jesus Cristo, que colocou Jesus como Redentor antes da fundação do mundo, ele te colocou lá. Ele te ordenou que tudo que iria acontecer na sua vida, antes da sua posição, antes da perseguição, antes dos fariseus, antes dos saduceus, farás a obra que ele te entregou para fazer em nome de Jesus. Estas passagens que eu li para vocês, Cristo continuou o seu ministério apontado. Escolheu os 12 apóstolos que iriam continuar com o ministério após a sua ascensão. Era preciso que depois de Jesus morrer na cruz do Calvário, após ele sacrificar pelos pecados de todo mundo, foi enterrado, ele ressuscitaria de novo. Então, ele ascenderia para o céu. Haveriam pessoas que continuarão carregando esta obra após a sua ascensão. Daí que estamos olhando para a passagem, que é chamada com propósito dos 12 por Cristo. 3 coisas vamos observar. 1. O poder, a cura poderosa, a grande libertação, a grande restauração das pessoas que estavam doentes, com doenças comuns. Ele curou todos eles. E Jesus continua o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. O que fez antes fará de novo e ele fará na sua vida em nome de Jesus. O poder de curar doenças comuns e incomuns por Cristo. Ponto número 2. A chamada com propósito dos discípulos convertidos por Cristo. Depois de curar as pessoas, subiu a montanha para orar. Foi para um lugar solitário orar. Após a oração, escolheu os 12 discípulos, que tornaram-se 12 apóstolos. É uma chamada com propósito de discípulos convertidos por Cristo. Ponto número 3. A cultivação prática
cultivo, estamos a falar de desenvolvimento, cultivo, transformação, cultivo de treinamento, cultivo de lhes tornar aquilo que eles devem ser. O cultivo prático dos discípulos consagrados por Cristo. Estes são discípulos que não sabiam nada, mas mesmo assim deveriam levar a palavra do reino, deviam levar o conhecimento do reino para todo Israel, para Jerusalém, Judeia e Samaria e para os confins da terra. Precisavam de treinamento, precisavam de ser qualificados, precisavam de ser cultivados. O cultivo prático dos discípulos consagrados por Cristo. Vamos voltar ao ponto número 1. A cura poderosa de doenças comuns e incomuns por Cristo. Vamos para Marcos capítulo 3. Estou lendo a partir do versículo 7. Marcos 3, a partir de 7. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão de Galiléia e da Judeia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além de Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que o não oprimisse. 10. Porque tinha curado muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostraram-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus, louvado seja o Senhor. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Esta é a cura poderosa. Esta é a cura poderosa. Jesus perfumou. Assim que estudamos na Bíblia, nesta secção 1, nós vemos grandes multidões. 2, vemos grandes milagres. 3, grandes melodias. Grandes doenças ou grandes enfermidades. Primeiro, grandes multidão. Onde quer que Jesus foi, por causa da manifestação do seu poder, por causa da demonstração da graça de Deus e dos dons da cura, multidões seguiram. É a mesma coisa que nós encontramos. Versículo 7, grande multidão. Versículo 8, também mencionado, grande multidão. Versículo 9, a última parte, multidão, queria lhe tocar. Vemos grande multidão. Sabiam que algo está acontecendo nesta nação. Algo que nunca aconteceu na história da nação. Por isso que eles vieram de diferentes lugares. Procuraram por Jesus e vieram a Jesus. E era uma grande multidão. Hoje também é a mesma coisa. Se encontrares em algum lugar onde Jesus está vivo, onde Jesus está sendo manifestado, onde Jesus está, grande multidão seguirá. Marcos capítulo 4, versículo 1 e 2. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele, diga-me em voz alta, grande multidão. Sempre foi assim. Era constante, era perpétuo. Nunca houve tempo que Jesus estaria lá e dizia que não tem ninguém para pregar a ela, não há ninguém para poder lhe ensinar. Sempre grande multidão acompanhava Jesus. Marcos 6:31. Marcos 6:31. E disseram-lhe os seus discípulos: vês aqui a multidão te aperta
porque eram muitos que vinham e iam, e ele se apartou para um lugar deserto, e as pessoas viram a ele a partir, e muitos subiram e correram, saíram de todas as cidades e seguiram. Vieram a ele, e Jesus, quando ele saiu, viu uma grande multidão. Esta é uma grande multidão, e moveu-se por compaixão por causa deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar a eles muitas coisas, grandes multidões. 2 grandes milagres. Marcos capítulo 3, versículo 8. Marcos 3, 8. E de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, ouvindo grandes testemunhos, ouvindo grandes coisas faziam. Essas grandes coisas estão disponíveis hoje. Jesus é o mesmo, hoje, ontem, hoje e eternamente. Assim que você, ouvindo quão grandes coisas fazia, você vai ouvir, vai sentir, irá ouvir grandes coisas na sua vida em nome de Jesus. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos. E ele curará a muitos. E ele libertará a muitos. E ele transformará a muitos, porque tinha curado a muitos. De tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocar. Era uma grande multidão. Mateus capítulo 14. Mateus 14, versículo 13. 14, 13. Grandes milagres que ele fez, grandes milagres que continuará fazendo, porque o poder dele não pode mudar. Em Mateus 14, 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Não importa onde ele estava. Sabes que há pessoas que dizem que é porque a nossa zona está escondida, está longe, por isso que as pessoas não veem. Se o poder de Deus estiver lá, onde ver. Eu disse, se houver manifestação, se verem a manifestação do poder de Deus, onde vir. A partir de hoje, todas essas desculpas sejam tiradas do nosso meio em nome de Jesus. Cristo vai se mover poderosamente na sua igreja local. Onde quer que você estiver, quando pessoas saberem que o poder está sendo manifestado ali, que a autoridade espiritual está sendo manifestada ali, onde quer que esteja, onde quer que você estiver, eles virão e serão tocados. Grandes milagres acontecerão nas suas vidas, em nome de Jesus. 14. Jesus saindo, viu uma grande multidão, sempre, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Lucas 6, 17. E descendo com eles, parou no lugar, e também um grande número dos seus discípulos, grande multidão do povo de toda a Judeia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Grandes multidões em outro lugar e também grandes curas ou milagres em outro lado. 18.
os quais tinham vindo para ouvir e serem curados nas suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhes, porque saía dele virtude, e curava a quantos deles? E curava a quantos deles? Todos. Continua sendo o mesmo hoje. Se estás doente, obrigado seja o Senhor, estás curado. Obrigado seja o Senhor, estás liberto esta noite. Não há exceção. Ele curava a todos. Uma grande multidão. Grande milagre. João capítulo 6. João 6, versículo 2. E uma grande multidão o seguia, porque via os seus sinais que operava sobre os enfermos. Doenças comuns eram curadas, doenças não comuns eram curados, cegos, os olhos se abriam, coxos andavam, pessoas que faltavam uma parte do seu corpo, os que eram mudos e surdos eram curados, problema de impotência e doença por muito tempo. Ele tocava e com apenas uma palavra lhes curava. E o mesmo poder de Cristo não mudou, continua sendo o mesmo hoje. Assim que crês neste nome, o poder neste nome, a autoridade neste nome, a unção no Espírito Santo que vem deste nome, ele tomará toda a enfermidade da sua vida em nome de Jesus. 1, grande multidão. 2, grande milagre. 3, grandes enfermidades ou doenças. Voltamos para Marcos, capítulo 3, versículo 10. As doenças que as pessoas tinham eram grandes enfermidades. No Marcos, capítulo 3, estou lendo a partir de 10 até 12, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos são pessoas que foram curadas, são pessoas que foram libertos, são pessoas que tinham insanidade, são pessoas que tinham doenças de loucura, são pessoas que tinham legiões de maus espíritos que viviam nele, que lhes atormentava. Os espíritos imundos, ele curava. Se há algo que te atormenta, hoje estás curado em nome de Jesus. Algo que te leva para o mar, dentro do mar. Algo que te leva, você sonha, parece estar a morrer. Você está liberto em nome de Jesus. E os espíritos imundos, vendo, prostraram-se diante dele e clamavam dizendo: Tu és o Filho de Deus. Eles reconheciam a autoridade de Jesus. Eles reconheciam a posição que ele é filho de Deus. Não te admires quando ele dizia calem-se e eles calavam-se. Quando ele dizia saiam e eles saíam. Quando eles dizem parem e eles paravam de aprisionar alguém. Porque eles reconheciam que ele era o filho de Deus. Maus espíritos obedeciam a ele. Nosso meio também, qualquer espírito está atormentado, todo a dizer Jesus vai te libertar. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Grandes enfermidades. Lucas capítulo 7, 21. Lucas 7, a partir de 21. 7, 21. E da mesma hora, curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Deu vista a muitos cegos. Não curou poucos, disse que há esses poucos, não é vontade de Deus. Os poucos vocês têm que suportar. Os poucos são pecados que vocês têm. Se era pecado, perdoava os pecados. E doença que vinha por causa do pecado, ele curava a doença. Não importa a enfermidade, não importa as doenças, não importa. Ele curou
a todos eles. 22. Respondendo então Jesus disse-lhe: ide e anuncia a João Batista, o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêm, os cegos hão de vir hoje, os coxos andam, coxos vão se levantar e andar, os leprosos serão purificados, problemas da pele saiam em nome de Jesus, os surdos ouvem, se você está surdo, vais ouvir, e os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. João, capítulo 5. 5:5. 5:5 de João. João 5, versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, doença grande enfermidade. 38 anos. Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O homem impotente, o enfermo, respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que doença minha é grande, 38 anos estou aqui, tento fazer o meu melhor, mas não posso ser curado. Mas hoje você será curado. Tu está a dizer, hoje você será curado. Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Há alguém grande que eu posso. Há alguém grande que o mar. Há alguém grande. O nome dele é, alguém me diga, Jesus vai curar toda doença. Vai destruir toda obra do diabo. Disse, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, eu quero que você note o que aconteceu aqui. Jesus não orou, porque ele é a autoridade, ele é o Criador, ele é o curador divino, ele é quem recria todo mundo. Eu quero que você entenda, Jesus nem sequer lhe tocou. O homem estava ali, 38 anos. O método de Jesus não precisava de tocar, não precisava de fazer você cair. A palavra de autoridade, a palavra de poder curava e vai te curar até esta noite em nome de Jesus. Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o que aconteceu no versículo 9? Logo, o que aconteceu no versículo 9? Voz alta. Logo, não continua no sofrimento. Não há necessidade de sofrimento. Porque a cura chegou para si. Esta libertação chegou para si. Logo, aquele homem ficou são. Tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Agora entenda. Não importa aí no sábado. Ele curava no sábado. Domingo, ele curava. Segunda-feira, cura. O poder dele continua sendo o mesmo. E aquele homem foi curado. João 9. 9:30. O homem respondeu e disse-lhe, nisto, pois está maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores. O que significa? Deus não dará o poder de operar maravilhas na mão de um pecador. Por quê? Porque ele diz, não dá as coisas santas aos porcos ou aos cães. Ele lhes dará salvação se buscarem salvação. Mas o homem está dizendo, quero milagre para abrir os olhos dos cegos, para fazer coisas espetaculares.
Nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis, onde ele é maravilhoso. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecador, mas se alguém temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Eu nasci cego. Eu nunca li na minha história. Vocês são religiosos, sabem que isso nunca aconteceu desde que o mundo começou. Ele abriu os meus olhos. Qual é a implicação? É grande do que os fariseus, grande dos saduceus, grande do que todos os homens. É acima de toda a humanidade. Porque ele pode fazer tudo, pode resolver todo o problema que o homem tem. Aquele que cura e todas as doenças comuns e incomuns. Ponto número 2 agora. A chamada com o propósito dos discípulos convertidos por Cristo. Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Vieram a ele. Subiu ao monte. Ia fazer o quê? Vou ler uma passagem para ti, o que ele ia fazer. E chamou para si os que ele quis. Diz assim: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos de trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotas, o que o entregou. E foram para uma casa. 3 coisas estamos olhando nesta secção. 1. A oração antes da escolha. Não somente escolheu. Foi ao monte e orou. Ou a oração antes da sua escolha. Quando tiveres que fazer uma decisão, precisas de orar. Quando tens que fazer uma seleção, precisas de orar. Quando tens uma tarefa e queres pessoas que irão executar esta tarefa, quando pensas na sua vida, queres escolher alguém que vai te levantar e te ajudar, ser uma esposa, marido e cumprir o propósito de Deus na sua vida, tens que orar. Estás buscando alguém para ser o seu parceiro e você ter sucesso naquilo que o Senhor mandou para você fazer. Não só escolha por causa da aparência externa. Não faça a escolha porque são familiares. Tens que orar. 1. A oração antes da escolha. 2. A prova da sua conversão. Ele iria lhes mandar para falar às pessoas o arrependimento. Deviam ser pessoas que se arrependeram. Tinha que lhes mandar para dizer às pessoas para se converter, a não ser que o homem se converta e se torne uma criança, não poderá ver o reino de Deus. E os que iriam proclamar deveriam ser pessoas primeiro convertidas, a prova da sua conversão. Ponto número 3, a persuasão da sua consagração. Ele orou. Ele teve certeza que nasceram de novo e ficou persuadido de que eram pessoas consagradas. Porque o trabalho que tinha para eles para fazer era um grande trabalho. O trabalho que eles tinham era grande, que todos tinham que se envolver durante as gerações após geração, e essas pessoas deviam ser consagradas. E ele era persuadido de que, vamos ao ponto número 1, a sua oração antes da escolha. Lucas capítulo 6.
12. Lucas 6, 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, depois da noite da oração, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Orou antes da escolha. Você ora antes de fazer uma escolha importante, um lugar para você viver, trabalho para fazer, um irmão para casar, uma irmã para casar com ela, a igreja onde vais frequentar, a profissão que vais escolher, o lugar onde vais viver e construir sua casa. Ou talvez ver que, se eu tive aquele terreno, então por isso estou lá. Por que não oras? Jesus orou antes da escolha. 14. Simão, o qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotas, que foi o traidor. Aqui o ponto é que ele orou. Sabem que os apóstolos, eles mesmos, quando escolhiam alguém para escolher Judas Iscariotas, o que eles fizeram? Oraram. Foi um princípio que Cristo deixou para nós, a oração antes da escolha. Tenha certeza que você ora. Se estás tomando uma decisão, tenha certeza que você ora. Não há decisão pequena, não há decisão irrelevante. Não diga que eu tenho que procurar a Deus. Preocupa a Deus. Ele quer que você lhe preocupe, porque Ele conhece o fim a partir do princípio. Ele sabe no futuro vais encontrar o quê? Ele sabe que não são todos que hão de vir na sua vida, se são boas, ou Ele sabe quem vai te desenvolver, quem vai te destruir. Atos 1. Atos 1, a partir de 15. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura aqui. O Espírito Santo predisse pela boca de David acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Versículo 16 diz que varões irmãos. Este é versículo 16, vamos para 21 agora. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco, um deles seja apontado, um deles seja escolhido para ser testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e orando, viste isto, antes de escolherem, e orando. Eles não tinham nada contra nenhum dos dois. Conheceram os dois. Eles vinham e saíam com eles por muito tempo. Todo esse tempo, Jesus estava presente com eles, mesmo conhecendo a eles, e não sabiam nada negativo sobre eles. Tinham que ainda que orar. Por que você não escolhe esta pessoa? Temos que orar. Por que Deus escolheu Josué em vez de Caleb? Temos que orar. Quando nós oramos, saberemos que esta é a vontade de Deus. Depois desta oração, 24, e orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Não é minha escolha, não é sua escolha. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido.
Eu oro que você vai orar antes das suas escolhas na sua vida, em nome de Jesus. E o Senhor responderá a sua oração. Ele escolherá o melhor para si. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me, Barnabé e Saul, para a obra a que eu os tenho chamado. De novo, havia uma obra para ser feita. O Espírito Santo sabia, conhecia as pessoas capazes de fazer o trabalho. Assim que jejuaram e orando, o Espírito Santo lhes disse: separa-me. Mencionou Barnabé e Saul para a obra que os tenho chamado. 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. A sua oração antes da sua escolha. 2. A prova da sua conversão. Essas pessoas que o Senhor Jesus escolheu depois da oração, será que nasceram de novo? Será que eram filhos de Deus? Sim, com certeza eram. Mateus capítulo 18, 3. Mateus 18, 3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Como é que podes mandar alguém para trazer pessoas para o reino, que eles mesmos ou ela mesma não vai entrar no reino? Se eles deviam chamar pessoas para o arrependimento, deviam primeiro ter se arrependido. Se eles tinham que chamar pessoas para se converter, eles deveriam ser convertidos. Nos é dito em Lucas capítulo 5, 32. Lucas 5, 32. Nos mostra o propósito por que ele veio. Lucas, ele não veio para chamar os justos hipócritas, pessoas hipócritas. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores para o arrependimento. É o que ele veio fazer. É aquilo que ele tem a certeza de fazer antes de lhe escolher. Marcos 6. Marcos 6, 12. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Discípulos, ele lhes comissionou e lhes mandou e eles foram. E pregaram que muitos deveriam se arrepender. Eles mesmos tinham se arrependido, e isto é que lhes deu autoridade para dizerem aos outros que se arrependessem. Lucas 10, 20. Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrei-vos antes por... Alguém me diga? Ainda estão aí? Por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Fala dos 70. Por que não são escolhidos os outros que os seus nomes não estão escritos no céu? Eles tinham os seus nomes nos céus, nasceram de novo, foram convertidos, por isso foram escolhidos. 1. Orou antes da escolha. 2. Ele provou a prova da sua conversão. 3. Não tinha dúvida que estes que foram chamados eram consagrados. E ele quer que você seja escolhido para uma obra especial, e fazer exatamente aquilo que ele vinha fazer. Você tem que ser convertido.
Você tem que ser consagrado ao Senhor. Lucas 5. Lucas 5. 27. 5, 27. Lucas 5, 27. E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi. É mesmo que Mateus, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixou quantas coisas? Quantas coisas ele deixou? Deixando tudo. E levantou-se e o seguiu. Isso é consagração. Lembra-se do rico que foi ter com Jesus, disse, mestre, bom mestre, o que eu farei para herdar o reino dos céus? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Deus é o único bom. Porque o homem pensava em Jesus como homem igual a ele mesmo. Diz que em algum caso, o que as escrituras nos dizem? Não roubarás, não matarás, não farás falsa testemunha, não cometerás adultério, não cobiçarás algo do teu próximo, ora seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento. Ele disse, tudo isso tenho feito, desde que eu nasci. Jesus olhou a ele e o amou. E disse, se tiveres a vida eterna, queres a vida eterna, vai, vende o que tens e dá aos pobres. Abandona tudo, dá aos pobres, me siga. Ele saiu triste. Ele saiu triste, porque ele não poderia consagrar-se e cometer-se ao Senhor assim. Mas estes discípulos que Jesus escolheu, abandonaram tudo. Jesus ficou convencido que eles já abandonaram tudo, por isso chamou a eles especialmente que deveriam lhe seguir. E no versículo 28, e deixando tudo, o seguiram. A mesma graça o Senhor te dará. Qualquer coisa que te impede de ir ao céu, você abandonará e seguirá Cristo. Qualquer coisa que vai te fazer pareceres o mundo, vais abandonar e seguir a Cristo. Qualquer coisa que vai te fazer ficar e não correr a jornada até o fim, vais abandonar em nome de Jesus. O homem que é o parceiro que te força para cometer o pecado, vais lhe abandonar. Aquela mulher que te impede para que você no último dia não alcance o céu, abandona essa pessoa. Um emprego, trabalho, companhia que vai te impedir de entrar no céu. Irás abandonar em nome de Jesus. Pecado secreto, pecado oculto, poder das trevas que quer te impedir de entrar no céu, de ser o discípulo real de Jesus, vais abandonar em nome de Jesus. Não importa na vida privada, no público, na comunidade, que te impede de alcançar, mesmo que isso te dê muito dinheiro, mesmo que isso te dá promoção, que te dá muito na sua vida, se disseres que se isto vai me impedir, outros podem, eu não posso, eu não irei, eu abandono, vais abandonar e te consagrar em nome de Jesus. Sabes que há pessoas que outros estão na política, outros estão lá, porque alguns perguntam, por que eu não posso fazer isso e aquilo? Está nas suas mãos. Se queres entrar nas políticas, mas tenha certeza que essas coisas não impedem-te de entrar no céu. Qualquer coisa que podem te impedir, pode ter posição e poder ou dinheiro, qualquer coisa, se esta coisa não importa, se é política, se é negócio, se é para te impedirem de entrar no céu, abandona em nome de Jesus. Isto é a consagração destes discípulos. Abandonaram tudo, queria lhes impedir. Por isso, ele lhes escolheu. Lucas, capítulo 18, 28. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Não sou eu, nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou irmã, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo
e na idade vindoura a vida eterna. Você terá, você receberá. João, capítulo 8. A sua persuasão da sua conversão. João 8:11. João 8:11. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Isso é preciso consagração. Vai-te e não peques mais. Aquele parceiro de pecado, parecer o significado na sua vida, é ele que te dá casa. É o único que te dá alegria terrena. Mas se eu continuar com ele, se eu continuar com ela, estou ainda vivendo no pecado. Mas o Senhor já me perdoou o passado. Ele disse que você tem que se entregar ao Senhor. Então, vai-te e não peques mais. O poder de ir e não pecar mais, o Senhor te dará. Seja qual for a coisa que Ele te dá, aquele parceiro, aquela associação, seja qual for a coisa que te dá naquele registro, mesmo se é alguma coisa, mas está errado, o Senhor diz, vai-te e não peques mais. Você não vai continuar. O poder que tens, a graça que tens, a vontade também tens que ter. 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém na sua vida. Amém nas suas experiências cristãs. A sua vida cristã vai brilhar. Como o Senhor escolheu estas pessoas para fazerem um trabalho especial, a mão do Senhor estará consigo. Os seus olhos estarão consigo. Você está se assegurando para algo significante em nome de Jesus. O Senhor te escolherá. Algo bom, algo grande, algo acima, algo com valor eterno. O Senhor te escolheu para fazeres. Ponto número 3. A cultivação prática dos discípulos consagrados pelo Cristo. O cultivo prático dos discípulos por Cristo. Marcos capítulo 3. 14, 15. Marcos 3, 14. Nomeou os 12. Apontou os 12. Separou os 12 para que estivessem com ele. Note. Para que estivessem com ele. E os mandasse pregar. Nota isto. Para que tivessem o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. Por isso que ele escolheu. Mas veja, antes de lhes permitir fazer essas coisas, deviam estar com ele. Deviam habitar com ele. Deviam ir na escola de Jesus. Ele tinha que lhes treinar, lhes colocar na escola, lhes ensinar, lhes educar, lhes iluminar, lhes mudar e lhes transformar daquilo que eles eram, naquilo que deveriam ser. Isto é a cultivação, como o machambeiro cultiva a machamba. Tinha que cultivar neles um caráter próprio, uma conduta própria, um carisma próprio. E depois deste cultivo, seriam pessoas que deveriam cumprir o que deveria acontecer. Ele diz que eu vos farei pescador dos homens. Ele faria deles pescador dos homens. Então, o cultivo prático dos discípulos consagrados por Cristo. Há um processo de treinamento. Há um processo de transformação. Há um processo de cultivo. E nós vemos isto claramente.
Tudo isso que eu vou te mostrar agora é um processo que Jesus tomou em lhes treinar, em lhes iluminar, em lhes ajudar a crescer, cultivando a eles, transformando a eles para aquilo que deveriam ser. Na vida também, assim que o Senhor nos chamou, não basta dizer, eu nasci de novo, nasci de novo. Se tivermos que fazer algo que o outro não pode fazer, que o outro não irá fazer, se tivermos que fazer algo que Deus apontou para nós, de forma individual, temos que entrar neste processo de treinamento, de transformação e cultivo por Cristo. Primeiro tem que haver a conversão. Neste processo, tem que ter certeza que é a conversão. Atos dos Apóstolos 3, 19. Se temos que ser usados por 3, é onde começa a conversão. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a não ser que não entrarás no reino de Deus, a não ser que não serás servo do Senhor, a não ser que não serás servo de Deus. Não farás alguma coisa que tenha valor na vida, de acordo com a medida ou a avaliação do Senhor. O processo do cultivo começa com o cultivo. Arrependei-vos e convertei-vos para que os seus pecados sejam apagados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. 26. Ressuscitando Deus, o seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Se temos que ser instrumentos nas mãos de Deus para transformar as outras pessoas da iniquidade, você primeiro deverá ter abandonado as iniquidades. 1 é conversão. 2 é associação. Se permaneceres perto de fogo, vais apanhar o calor. Se estares num lugar frio, vais apanhar frio. Se permaneceres no sol, vais transpirar. Se permaneceres perto de Cristo, a virtude de Cristo, a habilidade de Cristo, a beleza de Cristo vai fluir na sua vida. Vamos voltar. Marcos, capítulo 3, a associação, a partir de 14. Marcos 3, 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele. Nomeou 12 para que se associassem com ele. Jesus já não está mais conosco fisicamente, mas temos a sua palavra. Ele disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ele disse, se continuarem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nós temos o privilégio de nos associar com ele, lendo a palavra, ouvindo a voz, olhando para a sua vida, seguindo após ele, e não nos separarmos de Satanás e nos separarmos para o Senhor. A associação. Lucas 22. Lucas 22, 28. 22, 28. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, nas minhas provações. Esta é a associação, por isso que nós entendemos tudo o que ele fez e ele passou para eles. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as tribos de Israel. Isto é associação. Atos 4, 13. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Quando você gasta tempo com Jesus,
aquele caráter há de vir para si. Aquela coragem virá em si. Você não será uma pessoa com medo de qualquer coisa que há de acontecer. Neste processo do treinamento, neste processo do cultivo, 1, a conversão, 2, a associação, 3, também a instrução. Ele lhes instruiu. É assim como lhes treinou. Deu-lhes conhecimento que eles não tinham antes. Isto é instrução. Mateus 13, 51. Mateus 13, 51. 1, conversão. 2, associação. 3, instrução. Mateus 13, 51. Disse-lhe Jesus: entendes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus, esta é a instrução que lhes deu, não poderiam saber essas coisas, ministérios do reino, sem a instrução. Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu. 4, convicção. Convicção. Precisavam ter convicção que este é o Cristo, porque depois dele partir haveriam desafios que haviam de vir. Haveria a pressão que viria por eles. Se eles não tivessem convicção, não seriam capazes de permanecer. Então, em lhes treinar, lhes deu convicção. João 6. João 6. 67. João 6, 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Os outros partiram, vocês também querem partir? Outros me abandonaram, vocês também querem me abandonar? Outros separaram-se. Queria saber da convicção deles. Há pessoas que não têm convicção. Quando eles vão para lá, todos vão para lá. Quando estão a sorrir, todos estão lá. Quando Deus lhes dá pão e manteiga, estão lá. Mas quando as coisas mudam um pouquinho, as coisas não estão fáceis como eram antes, pode dizer pessoas que não têm mais, depois ver as pessoas já não têm mais convicção, já partiram. Então Jesus, em lhes treinar, tinha que lhes treinar para terem convicção, lhes deu instrução, lhes deu convicção. 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Ele falava para todos eles. Todos eles tinham esta convicção. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido. Convicção. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. Então, a próxima coisa no treinamento é a exposição. A exposição. A exposição. O Antigo Testamento era o livro próximo das pessoas. Então, eles tinham que entender, mas eles não entendiam. Jesus devia lhe dar a exposição para que eles fossem bem treinados. Marcos 4, 34. 4:34. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos, quando estavam em particular. Por isso que permaneciam com ele, ficavam com ele. Por essa razão deviam estar com ele. Tudo que não entendiam lhes daria a exposição necessária. Ele respondeu a eles, aos seus discípulos. Em Lucas
24. Lucas 24, 27. O processo do cultivo, o processo de desenvolvimento, o processo do treinamento, o processo de se tornarem pescador dos homens. Lucas 24, 27. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lhes explicava, fazia parte do treino, exposição. Versículo 44. Disse-lhes, e lhes abriu o entendimento. 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Isto é exposição. A outra coisa que usou no treinamento, no desenvolvimento, no cultivo, é demonstração. Demonstração. Dava instrução, teoria, e depois demonstrava, dizer que este é o significado e é assim que se faz. Se é cura, ele demonstrou. Se é para expulsar demônio, ele lhes demonstrou. Em operar maravilhas, ele demonstrou. Ele falou para eles sobre humildade. E eles não entenderam bem. E ele lhes deu o exemplo da humildade. João 13. João 13. 13. João 13. 15. João 13, 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Eu vos demonstrei, eu mostrei sobre como devem se comportar, como é que devem interagir um ao outro. 16. Na verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Eu vos mostrei, é a demonstração. João 15. João 15, 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Isto é demonstração. Então, a impactação. Sabe, no treinamento, não é só dizer que estavam convertidos, que estavam com ele, instruiu a eles, tiveram convicção, teve exposição, houve demonstração, disseram que tudo basta. Ele lhes deu a impactação. Lucas 9. Lucas 9 é impactação. Lucas 9, 1. Convocando os seus 12, deu-lhes virtude e poder. Isto é impactação. Virtude e poder sobre todos os demônios para curarem as enfermidades. Lucas 10, a partir de 10, 1. Depois disto, designou o Senhor ainda os outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 12 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. No versículo 9, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Isso é impactação. Depois desta impactação, houve a delegação. Mostrou o que deviam fazer e deu-lhes o que deviam fazer. Qual é o uso de dar instrução e nunca lhes mandou? Qual é o uso de expandir a palavra de Deus para ele, nunca lhes dizer, vão lá, expliquem aos outros? Qual é o uso de impactação e nunca lhes mandar para o terreno e eles sozinhos fazerem parte do trabalho?
Depois ele lhes delegou. Lucas 9, 2. E enviou-os a pregar. Isto é delegar. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Delegou a obra neles. Mateus 10, 5. Mateus 10, 5. Delegou-os. Mateus 10, 5. Jesus enviou estes 12. O nome é de 2 a 4. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, isso é delegar. Limpai os leprosos, isso é delegar. Ressuscitai os mortos, isso é delegar. Expulsem demônios, livremente receberam, livramento dai. Viram o processo de Cristo lhes desenvolver, lhes treinar, lhes transformar e fazer deles pescador dos homens, aquilo que eles deviam ser. Conversão, associação, instrução, convicção, exposição, demonstração, impactação, delegação, supervisão. Depois de lhes enviar, não disse que, ok, fizeram isto, podem ir. Voltaram a relatar, porque tem que haver supervisão. Como fizeram, como disseram, deu chance a eles, um por um, para dizerem o que eles fizeram. Marcos 6, 30. Marcos 6, 30. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Por que isto era necessário? Era parte da supervisão. Devia saber o que eles fizeram, o que eles ensinou, o que eles estavam ensinando. Mesma coisa hoje, quando você tem uma tarefa, não somente faça a tarefa e você não é responsável para ninguém. Volta para aquele que te mandou, para aquele que te apontou e dar contas daquilo que estás fazendo, para teres uma supervisão própria. 31. E disse-lhes aos seus discípulos: venham ao lugar deserto para que descansamos. Precisavam de ser refrescados. Isto é supervisão. Também tinha que haver correção. Depois de supervisionar, ouvir tudo o que está a acontecer entre eles, ele corrigiu. Supervisão não será completa se não houver correção. Jesus Cristo, no processo deles desenvolver, deu-lhes correção. Lucas 22. Lucas 22, 24. Lucas 22, 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. É algo que não poderia ser feito por eles. Eles saíram, curaram os doentes, limparam os leprosos, fizeram grandes obras, milagres. Mas já algo ainda que não estava bom neles, no seu caráter, na sua expectação. E disse a eles: aqui está a correção. Os reis dos gentios exerciam o senhorio sobre eles. E os que exercitam autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, correção. Mas não sereis vós assim, correção. No trabalho que Deus entregou na sua mão, no ministério, Deus entregou na sua mão. Será que você dá permissão para o seu líder te corrigir? Você dá permissão para o pastor te corrigir? Você dá permissão para o GS te corrigir? Ou você faz, monitora, como você quer?
talvez há coisas que impedem a sua produtividade máxima. Você, porque não permite correção. Você precisa de ser corrigido no processo de ser cultivado. Então, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou aquele que serve. Eu, entre vós, sou como aquele que serve. A outra coisa é intercessão. Orou por eles. Orou por cada um deles, para eles terem o que não tinham. Orou por eles, para que internamente seriam o que deveriam ser. Então, seriam produtivos, seriam proveitosos para o reino de Deus. A intercessão. Cristo intercedeu pelos seus discípulos e nós que somos líderes hoje, damos instrução sim, supervisão sim, correção sim, disposição sim, agora é intercessão. João 17, 9. João 17, 9. E rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Oro por eles. Isto é intercessão. Ele continua fazendo intercessão neste momento para nós que nos escolheu. Aquele que lhes mandou para a obra. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 34. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Intercede por nós. Hebreus 7. Hebreus 7, 24. Hebreus 7, 24. Mas portanto, 25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. De forma privada, os líderes têm que orar, para todos estão debaixo da sua liderança. E ele lhes treina, ele lhes desenvolve, ele lhes cultiva para ser homens e mulheres de Deus que devem ser. Tem que haver intercessão. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Agora tem que haver a reprodução. O que ele queria fazer era reproduzir neles tudo que estava nele. A reprodução. Por isso que ele diz lá em Lucas capítulo 6, Lucas 6, 40. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como seu mestre. Isto é reprodução. Todo o que for perfeito, todo o que é maduro, todo o que foi bem treinado, todo o que entrou em todo o treino, cultivo, todo o que for perfeito será como seu mestre. 1 de João 4, 17. 1 de João 4, 17. Aqui, nisto se manifesta o nosso amor. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual somos nós? Isto é reprodução. Qual somos nós? Multiplicação. Também neste mundo. É o que Jesus fez para os discípulos. Lhes chamou, lhes ajuntou para que estivessem com ele e entrassem neste processo da reprodução.
no processo do cultivo, no processo do treino, no processo de desenvolvimento. A conversão, a associação, a instrução, a convicção, a exposição, a demonstração, a impactação, a delegação, a supervisão, a correção, a intercessão e a reprodução. O que vamos fazer agora é você se render a si de todo o coração. Todo o coração, a mente, corpo, mente, o espírito, nas mãos do Senhor, e o Senhor moldará a sua vida. O Senhor vai remendar a sua vida. O Senhor vai te monitorar e te supervisionar e reproduzirá a imagem da sua personalidade na sua vida em nome de Jesus. Mas tens que render a sua vida a Ele. Tens que te dar a Ele. Sem isto, sem Ele, você tem que ter o tempo tranquilo, ler a Bíblia, orar ao Senhor, você se associar de forma próxima ao Senhor e todo este processo que Ele tornou disponível hoje para as pessoas que Ele está desenvolvendo. Todo este processo você vai usar e crescerás no nome de Jesus. Vais te levantar mais alto em nome de Jesus. E a obra do Senhor vai prosperar em todas as nossas mãos em nome de Jesus. Deixa-me ouvir um bom amém. Levante-te agora, fala com o Senhor em oração. Ouvimos muito, aprendemos hoje que Jesus Cristo sabia da sua chamada. Jesus permaneceu na chamada. Jesus permaneceu na chamada. Não importa o vento, não importam os desafios. Ele permaneceu lá. Saduceus, fariseus estavam lá. Ele entregou-se a si mesmo no trabalho que o Senhor lhe deu antes da fundação do mundo. Abra sua boca, fala ao Senhor em oração. Diga, Senhor, eu aprendi, quero ser como Jesus. Ouvi, quero ser como Jesus. Nada vai me parar. Nada vai me afastar. Abra a boca, fala com o Senhor. Aqui eu estou. Oh, Senhor, aqui eu estou. Eu rendo a mim mesmo, rendo o meu coração, rendo tudo a si. Eu vou te seguir até ao fim. Deixa Ele te ouvir você orar. Chama pelo seu nome. Diga, Senhor, estou aqui. Te servirei. Te seguirei. O vento não vai me parar. Tempestade não me parará. Dificuldade não me parará, diga a Ele. Desafios não me pararão, diga a Ele. Fariseus não me pararão, diga a Ele. Saduceus não me pararão, diga a Ele. Ele quer te usar. Quer te fazer de ti o que Ele fez para aqueles discípulos. A mão dele estará consigo. A graça do Senhor vai se multiplicar na sua vida. Diga a Ele. O Senhor te conheceu mesmo antes de você nascer. Antes de vir ao reino. Ele te conheceu. Quando você nasceu de novo, Ele te conheceu. Estás tu nascido de novo? Assim que vieste ao reino, te conhece. Assim que há um apontamento do que você deve ser e daquilo que você deve fazer. Diga ao Senhor, estou aqui. Totalmente nas suas mãos. Deixo-me no altar do Senhor, altar da consagração. Cometimento. Consagração. Não olharei para trás. O que chamaste para eu ser, eu serei. O que me apontaste para fazer, eu farei. Salvo, com certeza. Santificado, tenha certeza. Lavado, tenha certeza. Lavado interiormente, certeza.
totalmente cometido, sem reservas, tenha certeza que a obra da graça já aconteceu, que não pode ser negada. Bem aprovado. A mudança, a transformação, que não poderá ser feita pelo esforço humano, mas é feito pela graça do Senhor. E tenha certeza. Ele tem cura poderosa. Seja qual for o tipo de doenças comuns, enfermidades incomuns, Ele cura. Doenças terríveis. Jesus está aqui. Vai te curar. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou. Deixa esse corpo doente para Ele. Entrega a Ele. Entrega a Ele a doença. A doença pode estar em si por 12 anos. Ele vai resolver. 38 anos. Ele vai lidar-se com esta doença. Nasceste assim. Ele vai lidar-se com a doença. Medicamentos não foram capazes de curar, mas Jesus pode curar. Grande multidão e grandes milagres, sem exceção. Tocou a todos eles, curou a todos eles. A Bíblia diz, e é verdade, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não importa a grande enfermidade, não importam as grandes doenças, não importam os grandes desafios, da cabeça até a planta do pé, aquelas doenças serão de enfermidades para sanidades. Ele vai te curar, Ele vai te livrar. E vista a grande obra que teve que fazer. Escolheu pessoas. Tu queres permitir que o Senhor escolheu-os? Orou antes de escolher. Tens que orar assim que queres que Ele te escolha. Para fazer algo na sua vida que tenha esse valor. Fazer já algo na vida que o outro não irá substituir. Senhor, escolha-me. Assim que escolheste os apóstolos nos dias passados. Senhor, escolha-me. Para algo significado e digno de graça na minha vida, Senhor, escolha-me. Algo grande do que o engajamento da terra, Senhor, escolha-me. Diga a Ele, Ele vai te escolher. Mas tem que haver prova da sua conversão, de que realmente nasceste de novo, não tens dúvida. Que o diabo mesmo vai reconhecer. Assim que o diabo confessou que Jesus é o Filho de Deus, que mesmo o diabo confesse que ele te conhece, sabe que você é Filho de Deus. Jesus conheço, Paulo eu conheço. Prova definitiva.
evidências claras de que estás convertido, que a sua vida tem graça, que você está brilhando a graça de Deus. Tudo claro. Você reconhece o tempo que nasceu de novo, o lugar onde nasceste de novo. E o que aconteceu e a mudança que tomou lugar na sua vida quando nasceste de novo. Não há dúvida. No seu coração, os vizinhos sabem a mudança que aconteceu na sua vida. A sua vida, o seu caráter será a prova de que estás convertido. E você tem persuasão da sua consagração. Persuasão da sua consagração. Não há nada tão grande que não pode desistir. Não há nada tão acima que não pode desistir. Não há nada que está tão apegado a si que você não pode desistir. Qualquer coisa que pode impedir o progresso no reino. De forma voluntária, decisão pessoal, persuasiva, de forma completa, desistes. A persuasão da sua conversão. Deixa o Senhor estar persuadido que Ele te chamou. Você respondeu. E você está com decisão de ir todo o caminho com o Senhor. Assim que te entregas ao Senhor, você se submete ao processo da cultivação, processo de desenvolvimento. Não venha e vá como pessoas que vêm e saem. Tenha o foco. Tenha em mente. Tenha uma visão, uma perspectiva. Ele quer se reproduzir em você. Vai pelo processo, não corra. A associação. Eu e minha Bíblia, você e sua Bíblia. Esta é a conexão que tens com o Senhor. Tempo tranquilo. Lendo a palavra. Estudar a Bíblia pessoalmente. Proveito pessoal, vasculhando as Escrituras. Associação, instrução. Deixa Ele te instruir na palavra. Começa a praticar esse tipo de instrução, que você não irá correr para um lado sem instrução. Senhor, fala para mim. Senhor, me direcione. Senhor, me instrua. Instrução. Não anda em volta como um homem cego, seguindo para aquele lugar. Deixa ser Ele a te instruir. Convicção, tem que ser homem de convicção. Mulher de convicção. Deixa Ele trazer a convicção em si, em que você diz, não importa o que acontecer, não abandonarás o Senhor. Exposição. Não somente passe por cima das Escrituras. Ler versículos sem entender, sem explicar, expandir. Tenha um verdadeiro entendimento da palavra. Deixa ela ser aplicável na sua vida, exposição, demonstração. Veja Ele como Ele faz. Veja Ele como Ele demonstrou. Espera até que tenha já impactação. Deixe Ele impactar em si o seu espírito, o poder, os dons, a unção na sua vida. Não seja um crente vazio, tem que ser um crente que foi impactado. A delegação. Usa o que tens. Te deu a palavra, fala. Delegação.
Vamos ter dia de evangelização esta semana e outra semana. Faça parte. Faça parte da delegação. E tenha algo que você diz que eu vou partilhar. Que não tem o que eu tenho. Supervisão. Venha. Esteja debaixo de uma supervisão. A correção. Aceita a correção. Aceita a correção. Espera a correção. Faça o bem daquela correção. Lembra? A intercessão, Ele está orando por ti. Até que a sua imagem esteja reproduzida em si. E quando isto acontecer, a sua vida nunca será a mesma. Em nome de Jesus nós oramos. E o povo crente de Deus diz amém. Pai, te agradecemos hoje, abençoamos seu nome pela sua palavra. Obrigado porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabemos, Senhor, que o Senhor está no nosso meio. Senhor, estás aqui. Senhor, reconhecemos a sua presença, porque disseste onde estão 2 ou 3 reunidos no seu nome, aí o Senhor está lá no meio deles. Senhor, assim que estás aqui, fizeste naquele tempo, faça no meio do seu povo em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, eu oro que lhes cura em nome de Jesus. Qualquer atividade ou demônios ou maus espíritos, nós lhes pisamos, nós lhes cancelamos, nós dizemos, saiam em nome de Jesus. Senhor, obrigado porque estás à procura de pessoas. O ministério está lá, o trabalho está lá. Procura as pessoas que vais escolher, selecionar para fazer grande obra, mesmo nesta geração. Oro por cada irmão, por cada irmã. Não há vida que será inútil. Não há vida que será sem valor. Senhor, oro para que cada um de nós, sem exceção, toque em nome de Jesus. Seleciona-os, escolha a eles, aponte a eles e dê-lhes um trabalho para fazer pelo seu reino em nome de Jesus. Assim que o Senhor treinou, cultivou e transformou esses discípulos naqueles dias, a mesma coisa faça com o seu povo em nome de Jesus. Até que a imagem de Cristo, a maturidade em Cristo, seja reproduzida em toda a vida em nome de Jesus. Senhor, levanta o seu povo ao nível alto. Levante a cada um de nós para o lugar mais alto. Eu oro que o seu Espírito será poderoso em cada vida a partir desta noite, em nome de Jesus. Tudo que nós temos que fazer e que temos que reproduzir na cada vida, iremos reproduzir em nome de Jesus. Senhor, levanta o seu povo para o próximo nível. Levante a cada um de nós para o lugar mais alto. Oramos que o seu Espírito será poderoso em cada vida a partir desta noite, em nome de Jesus. Tudo que ouvimos hoje no estudo, traslada para cada vida. Confirma, Senhor. Obrigado porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos.